Oi, meu nome é Brenda e eu vou falar sobre o conceito de anticrese. A palavra, ela vem do grego antikresis, de anti, que significa contra, e de kresis, que é o uso contrário. Ou seja, o uso da soma, que tem o devedor, contra o uso dos frutos e dos rendimentos, que tem o credor, anticrético. A anticrese, ela é o direito real sobre o imóvel alheio, em que o credor obtém do devedor determinado bem a fim de cobrar as respectivas dívidas e abater o pagamento com juros e capital. E é permitido estipular que os frutos eles sejam, na sua totalidade, percebidos à conta de juros. Tem um artigo, que é o 506 do Código Civil, que ele diz que pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber em compensação da dívida os frutos e rendimentos. E também tem uma lei que ela permite que o credor ele estipule que os frutos e os rendimentos do imóvel sejam atribuídos de algumas maneiras, como no capital e nos juros, ou atribuídos somente nos juros, ou imputados primeiro no capital e depois nos juros, ou atribuído somente no capital, porque os juros serão objeto de pagamento em separado. E que o débito ele se extingua aos poucos, seja qual for a quantidade dos frutos. E enquanto a dívida ela não for paga, o credor anticrético ele tem o direito a reter em seu poder o bem, sendo que da data de sua constituição decorridos 15 anos, esse direito ele é extinguido. Olá, meu nome é Fernanda e hoje eu vou apresentar as características da anticrese. Bom, a primeira característica é que a anticrese ela adere ao imóvel para a percepção de seus frutos, rendimentos ou utilidades pelo credor. A segunda característica é que a aplicação direta dos frutos para saldamento da dívida. A terceira é que é necessária a posse efetiva para poder o credor gozar e perceber os frutos direta ou indiretamente, arredando a terceiros, salvo expresso ao contrário. 4. É indivisível, pois quando existe uma coisa comum, pertence a dois ou mais proprietários. Estes não poderão dar em garantia, senão em comum acordo. Atente-se à regra geral que rege os direitos reais de garantia. 5. Requer capacidade das partes, inclusive no que diz respeito ao devedor anticrético de dispor do imóvel, não havendo vedação de que um terceiro ceda imóvel seu para solver a dívida do devedor, na qual está previsto no artigo 1506 do Código Civil. 6. É a assessoria, posto que presume existência de uma obrigação principal do devedor, da qual vem acostar-se como um reforço, uma garantia de pagamento. 7. Uma vez que a assessoria segue igual sorte do principal, prescrita a ação que protege o direito principal do credor contra o devedor, não pode substituir a ação de assegura a garantia assessoria do mesmo credor contra o devedor, previsto no artigo 1423 do Código Civil. Boa noite, meu nome é Fernando e eu falarei sobre os artigos onde a anticrese está presente e a sua extinção. Bom, para começar pelo 1506, que fala: pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber compensação da dívida, os frutos e os rendimentos. E o seu primeiro parágrafo fala que é permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros. Mas se o seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital. E o parágrafo 2º fala que quando a anticrese recair sobre bem imóvel, este poderá ser hipotecado pelo devedor ao credor anticrético, ou a terceiros, assim como o imóvel hipotecado poderá ser dado em anticrese, visto que o imóvel pode ser hipotecado mais de uma vez. E o que gera o grande problema prático da anticrese? O artigo 1507. O credor anticrético pode administrar os bens
os bens dados em anticrese e fruir seus frutos e utilidades, mas deverá apresentar anualmente um balanço exato e fiel de sua administração. Se o devedor anticrético não concordar com o que se contém no balanço, por ser inexato ou a ruinosa administração, poderá impugná-lo e, se o quiser, requer a transformação em arrendamento, fixando o juiz o valor mensal do aluguel, o qual poderá ser corrigido anualmente. O parágrafo 2º fala que o credor anticrético pode, salvo o pacto em sentido contrário, arrendar os bens dados em anticrese a terceiro, mantendo, até ser pago, direito de retenção do imóvel, embora o aluguel desse arrendamento não seja vinculativo para o devedor. O 1508 fala que o credor anticrético responde pelas deterioridades que, por culpa sua, o imóvel vier a sofrer e pelos frutos e rendimentos que por sua negligência deixar de perceber. O 1509 fala: o credor anticrético pode vindicar os seus direitos contra o adquirente dos bens, os credores quirográficos e seus hipotecários posteriores, ao registro da anticrese. No parágrafo 1º se fala que, se executar os bens por falta de pagamento da dívida, ou permitir que outro credor o execute, sem opor seu direito de retenção ao exequente, não terá preferência sobre o preço. E o parágrafo 2º fala que o credor anticrético não terá preferência sobre a indenização de seguro quando o prédio seja destruído, nem se forem desapropriados os bens com relação à desapropriação. Já o 1510, que é para fechar os artigos da anticrese, fala que o adquirente dos bens dados em anticrese poderá remi-los antes do vencimento da dívida, pagando a sua totalidade à data do período de remissão e emitir-se-á, se for o caso, na sua posse. Quando se extingue a anticrese? No caso do pagamento da dívida, artigo 1510, pelo término do prazo legal de 15 anos, no artigo de 1423, pelo perecimento do bem anticrético, artigo 1425, incisos 1 e 4, em caso de desapropriação do bem anticrético, artigo 1425, inciso 5, em caso de falência por parte do devedor, artigo 1425, inciso 2, pela renúncia do anticretista, artigo 1425, inciso 3, ou pela execução ou venda do bem, quando o credor anticrético não opuser seu direito de retenção, artigo 1509, parágrafo 1º. Bom dia, meu nome é João Vitor Pereira dos Santos. Eu vou falar um exemplo de anticrise que se fala por trabalho todo. Creio que os meus colegas já conseguiram explicar o que é a base, o conceito da anticrise. A anticrise é um direito real de garantia, ela fica ao lado do penhor e da hipoteca, no qual o devedor ele entrega um bem imóvel para o credor, no fim de compensar, no fim que esses frutos compense a dívida que eles têm. Ela é sempre feita por um contrato. A anticrise não é originada pela lei. Ela não é originada pela lei, apenas é originada pela lei o penhor e a hipoteca. Ela não permite a execução do bem. Então a gente tem como exemplo o aluguel. O aluguel é o exemplo citado, que quem ficará responsável por receber esse aluguel é o credor até o fim da dívida de ambos.